Bem, bom dia então mais uma vez, João, Ana Júlia, Mariana, sejam bem-vindas, bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês aqui em mais uma segunda-feira pela manhã. A gente está iniciando a quarta aula deste módulo mais prático da disciplina, e é a aula que vai marcar o encerramento desta primeira parte deste módulo prático, laboratorial, de editoração e planejamento gráfico. Na verdade, segunda-feira da semana que vem, vocês vão fazer uma atividade, né, um exercício, e aí sim a gente vai, de fato, finalizar, mas hoje é a última oportunidade que a gente vai ter de juntos diagramar um material já existente. Então, aí na semana que vem, vocês fazem a atividade, e daqui a 2 semanas, e aí sim, até o final do semestre, a gente vai finalizar a disciplina. Nós vamos ter ainda mais 4 semanas, sem contar a semana que vem, né, ainda daqui a 2 semanas, para finalizar o semestre. E aí, neste caso, a gente entra numa nova etapa dentro deste mesmo módulo da disciplina, que é mais dedicada à produção da 14ª edição do Jornal Mural. A gente está fazendo este planejamento em paralelo com a disciplina de redação, apuração e edição do texto noticioso. Vocês três fazem parte da disciplina, e enquanto vão produzir o conteúdo lá, depois, quer dizer, numa etapa seguinte, justamente na data marcada para que vocês entreguem os textos, é que a gente vai começar do lado de cá a elaborar o jornal, né, com características um pouco diferentes. É uma turma muito numerosa lá, então a gente não vai se limitar a uma página só, e nem precisaria, uma vez que o jornal não será impresso. Tá? Mesmo que fosse também, se a gente mantivesse o tamanho A3, poderia ser um jornal mural em 2 páginas, que é mais ou menos aquilo que a gente está se propondo a fazer. E aí nós vamos então, iniciando lá no dia 23 de agosto, a gente vai, na segunda-feira do dia 23 e mais 3 segundas-feiras, né, caminhar para finalizar este semestre de 2020/2 na disciplina de editoração e planejamento gráfico. Então, hoje a gente encerra essas datas em que nós estamos de forma conjunta trabalhando no InDesign, para que depois então vocês possam fazer um trabalho, digamos, mais independente, daria para dizer assim. É claro que eu vou estar à disposição de vocês sempre que for necessário, e isso vai acontecer, mas a gente não vai mais se limitar a ficar reproduzindo modelos que já existem. Nós já diagramamos dois, diagramamos uma coluna de revista, depois diagramamos as 2 páginas iniciais de uma reportagem também de revista, e hoje, como eu mandei no nosso grupo, nós vamos diagramar uma página de jornal. Nós já tínhamos nos comprometido a fazer isso na semana passada, e como justamente no final da aula da semana passada a gente conseguiu finalizar a, as 2 primeiras páginas da revista, então nesta aula, que de alguma maneira é o encerramento de uma fase, a gente então busca um outro parâmetro dentro do jornalismo impresso, para poder identificar ali certas peculiaridades, certas diferenças de uma diagramação para outra, tá? A página que eu mandei para vocês, como eu menciono lá no grupo, é do principal jornal argentino, o jornal de maior circulação da Argentina, chamado Clarim. E há uma diferença peculiar deste jornal, assim como de tantos outros da América Latina, excetuando o Brasil, porque enquanto nós temos uma referência muito clara em relação àquilo que é produzido nos Estados Unidos, e isso é desde sempre,
jornais, revistas, rádios, a televisão nem se fala. Os nossos vizinhos, eles têm uma influência muito forte da Europa. E é preciso ficar muito claro que há uma diferença muito elementar entre os Estados Unidos e a Europa do ponto de vista do tamanho dos jornais. Porque se os Estados Unidos comercializam jornais no formato standard, né, que é aquele formato 560 por 320, é aquele formato que fica bastante alto, né, bastante esticado quando a gente abre, né, pela metade o jornal. A Europa é marcada pelos jornais diários no formato tabloide. E aí o formato tabloide, ele é menor de altura e tem a largura muito parecida com, talvez um pouquinho menor do que o standard, né? O que faz dele um jornal mais largo e bem mais baixo, né? Não necessariamente mais largo, mas mais baixo do que o standard. Então, enquanto o standard é um retângulo com né, dois lados, os lados da vertical bem maiores do que os da horizontal, o tabloide continua sendo um retângulo, ele não chega a ser um quadrado, mas as dimensões de altura, ou seja, né, do jornal na vertical, são parecidas com aquelas que demarcam a sua horizontalidade. Então, se no standard nós temos as medidas, né, 560 de altura por 320 de largura, o tabloide costuma variar, né, ele não tem um tamanho fixo. Mas no caso do Clarim, ele vai ter 37 de altura, perdão, por 28 de largura. Aqui eu estou falando de centímetros, né? Então 370 milímetros de altura, o standard tem 560, então são 370 de altura por 280 de largura, né? Então percebam que as medidas aí são próximas. E aí, então, claro, a primeira definição que a gente precisa fazer é justamente a definição do tamanho, né, do material que a gente vai diagramar. Eu vou compartilhar a tela aqui. E é claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, porque eu também não consigo ter acesso de imediato ao chat, é só vocês abrirem o microfone e me chamarem. Me interrompam quando for necessário. Então a gente vai abrir um documento novo. Esse documento ele pode ter uma página, porque a gente não vai diagramar duas, né? Então fica a página sozinha. E aí aqui ele tem até o formato já estabelecido aqui no tamanho da página, mas não é exatamente o formato que a gente precisa. Então o formato tabloide que o próprio InDesign já traz, ele tem um tamanho maior na altura, né? Quer dizer, percebam que na largura é exatamente o que a gente precisa, né? Eu fiz a medida aqui, o Clarim ele tem 280 de largura, aqui ele já está dando 279,4. Mas de altura, este aqui tem 43 centímetros, mas o Clarim tem 37. Então, a gente muda só aqui. Nós vamos manter, vamos arredondar aqui, vai 280 por 370. Ele é um pouco mais alto do que largo, e no standard a diferença é muito maior. Quer dizer, se a gente fosse reproduzir uma página, por exemplo, do New York Times, do Washington Post, da Folha de São Paulo, do Estadão, da Gazeta, do Estado de Mato Grosso, aí a gente colocaria aqui na largura 320 e na altura 560. Embora também possa haver uma diferença, né? Você pega, por exemplo, os estándares dos Estados Unidos, eles são mais estreitos, eles não têm 320. Mas, em regra, vai ser isso. 560 de altura por 320. Então, nós estamos falando de uma diferença
Nós estamos falando aqui de praticamente o dobro disso aqui seria 640, nós estamos falando de 560. E aí a diferença, então, entre altura e largura no tabloide diminui bastante. Tá? Então a gente vai ter aqui 280 de largura por 370 de altura. Aí a medianiza a gente vai colocar 5. Vamos continuar usando 1 centímetro de margem. Eu estou dando uma olhada aqui. Quer dizer, a margem de fora parece ser um pouquinho maior. Mas a gente pode, vamos trabalhar 1 centímetro mesmo. Ou seja, 10 milímetros, que é a nossa unidade de medida aqui padrão. As colunas a gente não define aqui, a gente vai definir num outro... Não, está aqui, número de colunas. E a gente tem, então, um diagrama de 5 colunas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, são 5 colunas regulares. Dificilmente no jornal a gente vai ter ali variação de espessura, pode até acontecer, variação de largura, né, das colunas. Então aqui são 5 colunas, todas elas, como a gente costuma chamar, fixas. Tá? Então a gente vai colocar aqui 5 colunas, 5 milímetros entre uma coluna e outra, 1 centímetro de margem nos 4 lados, e aí a gente vai dar o OK. Vamos trabalhar com uma página só mesmo. E aqui a gente tem então a página. Tá? Então ela tem aqui 280 de largura por 370 as réguas aqui, né, na barra vertical, na barra horizontal, nos dão aqui o tamanho do jornal. Se fosse um standard, ele seria mais estreito e maior. Tá? E aí, então, vamos lá. Vamos começar. A gente pode, de repente, trabalhar já com o texto. Né? A gente tem uma foto aqui que é colorida. Vai ter aqui... não é o chapéu, né? Mas a gente poderia chamar aqui de seção, alguma coisa do tipo que está em vermelho, e o resto tudo preto. Né? E é basicamente o texto aqui. Deixa eu tentar buscar aqui um texto para a gente poder inserir e começar a trabalhar com ele. Pegar um texto aqui qualquer. E aí, então, nós vamos preencher as 5 colunas, as 3 primeiras menores, porque a foto ocupa um espaço bastante considerável na página. E aí, depois, as 2 últimas, essas sim, de cima e embaixo, tendo ali um espaço na 5ª coluna para a colocação, a inserção de olho. Deixando até, inclusive, um espaço em branco, e isso é um recurso gráfico importante, raro, é verdade, nos jornais, né? Eles são mais comuns nas revistas, mas, de toda maneira, está aparecendo aqui no Clarim. E aí depois a gente vai ter os ornamentos, né? São 2 linhas aqui, talvez não dê para ver, mas essas linhas são linhas pontilhadas. Aí a gente pode fazê-las, ou a gente pode usar também as linhas, né, para especificar. Muito provavelmente, quer dizer, muito provavelmente não, né? É o caso, a linha fina do Clarim vem acima do título. Isso não é tão comum, mas não é errado. Então aqui a gente tem o título, num tamanho maior, obviamente.
e a linha fina, no caso do Clarim, vem acima do título. O mais comum, como acontece nos jornais brasileiros, é a linha fina vir embaixo, tá? E aqui nós temos a vinheta. Então, lá a data de publicação, o nome do jornal, a página, aqui é a seção, quer dizer, a editoria, né? O Clarim é um tabloide que não trabalha com cadernos. O que significa dizer? Que política não desprende do jornal, o esporte não desprende do jornal, é um jornal só. E aí, neste caso, então, ele não trabalha com cadernos, porque o caderno pressupõe que ele possa ser dissociado do restante do jornal. Então, trabalha-se aqui com as seções ou editorias, tá? E aí depois então vem, né, a foto num tamanho bastante considerável aqui, ocupando bem a metade da página, deixando o quarto de cima e o quarto de baixo apenas para o texto. Então, deixa eu pegar aqui um. Vou copiar esse texto aqui. Então, copiei e vou colar para cá. A gente já pode, né? Nós temos então aqui 370 de altura. Se a gente dividisse esta altura por 4, pensando que a foto está ocupando duas partes do meio e deixando a de cima e a de baixo para o texto, bom, se fosse 400, cada quarto teria 100 milímetros, né? 10 centímetros. É um pouco menos do que isso. Então, se a gente deixar 90, é como se tivesse 360, vai ser um pouco mais do que isso, então. Poderíamos dividir aqui 92, vai, mais ou menos. Né? Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, aí nós teremos a parte de cima para o texto, aqui no meio a foto. E a gente pode trabalhar dessa maneira. Eu vou dar um Ctrl V aqui, porque o texto a gente já copiou. Está aqui o texto. A primeira coluna ela é um pouco mais para baixo, porque vai ter a assinatura aqui, né? Vai ter o nome da coluna também. Então a gente pode trazer para cá. As outras duas são iguais. Então, sempre clicando na setinha ali na sinalização vermelha, significa que nós temos mais textos. E aqui na 4 é que ele vem desde cima. Na 5 também, só que ele vai ter que ter um intervalo para a alocação do olho. Está aqui, ó. Bem na metade do jornal aqui, ó. Ou seja, na metade da foto até um pouquinho depois dela. Bom dia, Vitória. Então tá aqui, ó. Né? Então neste espaço em branco a gente vai fazer
o olho. Aqui, nas 3 primeiras colunas, entra a foto, a gente pode ir até atrás dela, quer dizer, para achar mesmo a foto vai ser muito, muito difícil. Eh, mas se não achar mesmo a foto, não tem problema. Vamos ver se achamos aqui. Não vai ter. Temos que pegar uma foto grande. E aí, então, trazer a foto para cá, né? O básico. Clicou no ícone, que eu salvei aqui na área de trabalho, segurou com o botão esquerdo clicado, eu vou arrastar aqui para dentro do programa, espero ele abrir, trago aqui, não soltei o botão ainda do mouse e vou soltá-lo aqui em qualquer lugar, porque depois eu tenho condições de alocar a imagem. Tá aí, ó. Então, Ctrl apertado sempre, porque se eu não apertar o Ctrl e mexer aqui em algum nozinho desse, ele vai cortar a imagem. E sempre tentando diminuir ou aumentar de forma regular, de modo que eu não estique, né, de modo que eu não distorça a imagem. Então, quer dizer, aqui eu já cheguei, eu teria que ter pego uma foto mais quadrada, né, se bobear até em pé, eu peguei uma deitada. Então, o que acontece? Se eu diminuir só o lado direito, sem diminuir a parte de baixo, né, e subindo as duas juntas, vai acontecer isso aqui, ó, né, para tentar encaixar no espaço que eu preciso, olha lá. Então eu achatei a imagem, isso não pode acontecer. Aqui eu tenho até a margem para cortar a foto, exatamente onde eu preciso, ó. Sem o Ctrl, pronto. E ela está no espaço que eu precisava. Aqui eu tenho que deixar um espaço para a legenda. Eu vou cortar a foto também, ó, não tem problema. Tirar aqui de cima. Aí, ó. E aí fica o espaço depois para a gente colocar a legenda, e depois da legenda tem um espaço bem considerável. Aí, ó. Eu coloquei o texto muito lá em cima, mas eu preciso deixar espaço para a vinheta, porque a vinheta não está entre a margem interna e a margem externa. O espaço é até maior ainda, né? Porque a margem interna e a externa é isso aqui. Então vamos fazer a linha fina e o título. Vamos colocar uma linha aqui, ó, que a linha de cima coincide. Sempre lembrando, viu, gente? Vocês também podem utilizar para fazer a linha o retângulo.
Só que aí ele vai ficar bem fechadinho. É uma possibilidade também. Precisa ver se ele não vai ficar muito grosso. Por isso que a linha é menor, porque a linha tem condições de te dar um traço mais fino, mais estreito, mais fiel ao que é o modelo, tá? E aqui então nós vamos deixar um ponto, porque é uma linha bem estreita mesmo, tá? Isso aqui nós precisamos preencher. Tá aí. Vamos fazer a de baixo, é só selecionar que a gente já fez, copiar e colar, não precisa fazer de novo, até porque é chato fazer essa linha, porque a gente não pode deslocar um pouquinho, senão ela vai ficar com dente. Eu dou um Ctrl C, Ctrl V. E aí vou colar aqui. O jornal, ele não tem exatamente a fonte Times, vamos usar a Cambria, mas é uma fonte da família romana. Tem aqui as serifas triangulares. E aí nós vamos justificar o texto, porque ele já vai dando também o que a gente precisa do ponto de vista do design. Vamos usar aqui a Cambria. Aqui a gente vai ter a fonte 11. Justificado. Né? Eu mexo na fonte aqui em cima, tamanho dela, espaçamento entre uma linha e outra, aqui se é itálico, se é negrito ou se é normal. E o parágrafo eu posso mexer aqui nesses atalhos ou eu venho aqui nesta barra da lateral direita e eu tenho aqui parágrafo e aí eu vou escolher o justificar com a última linha alinhada à esquerda, sempre assim. Tá? Deixa eu corrigir essa primeira coluna aqui, ó. Ela está errada. Aqui eu estou ajeitando os parágrafos. Eu vou dar aqui meio centímetro de parágrafo. Se eu selecionar o texto todo, ele sabe onde é que os parágrafos estão e aí vai fazer isso. Então aqui a gente tem e vamos fazer a linha fina então. A gente pode fazer a caixa de texto aqui mesmo. A gente já tem até o tamanho que a gente precisa.
O estratégia aqui é em negrito. Vamos primeiro mudar a fonte. Aqui é família romana, mesmo sendo um texto de destaque, não é família lapidária. A gente pode usar a Cambria mesmo. Vamos negritar a primeira palavra. E aí nós vamos aumentar. Aí, 16. Tá aí. E vamos fazer o título. Podemos fazer, já aproveitar que ele está com o espaço aqui prontinho para a gente. Ó. Já abrimos a caixa de texto aqui do tamanho que tá colocado. E aqui nós vamos ter um texto, né? O título ele está em 3 linhas. Ele é um texto da família romana, né? Se vocês pegarem, por exemplo, qualquer letra aqui, ó, o E, o L, o R, né? Como que a gente identifica? É pela serifa. Se a serifa é triangular, começa mais larga e fecha, é fonte da família romana. Né? E aí a gente pode usar também, continuar usando a cambria, porque só está havendo aqui diferença de tamanho. O título tem um tamanho, a linha fina tem um tamanho e o texto tem outro. Professor, só uma coisinha. Diga. Na linha fina o senhor colocou cambria Cambria, isso. e o tamanho? O tamanho 16, porque foi este tamanho que nos deu mais ou menos como está lá, né? As duas linhas quase todas completas. E aí aqui a gente pode ir aumentando até chegar a este visual aqui, ó. São 3 linhas, as duas primeiras batendo na medianiz da terceira para a quarta coluna e a terceira linha, né, faltando uma letra para também ficar cheia, tá? E aí então a gente vai aumentando. Vamos lá, selecionamos aqui o que a gente quer aumentar e vamos subindo. Porque como a caixa de texto já está do tamanho que a gente precisa, à medida que você vai aumentando, ele já vai respeitando, né, a caixa que você desenhou. Essa é a vantagem. Então aqui ó, eu já estou em 30. Ó, cheguei em 48. Cheguei em 48. Então aqui o que a gente vai ter que fazer, que é o tamanho, ó, o S está bem embaixo do A, as duas primeiras linhas estão alinhadas, e eu tenho um desenho do título muito próximo do que o jornal está me mostrando, tá? Aí o que a gente vai ter que regular agora? Agora nós vamos ter que regular a distância. Então, quer dizer, o título ele não fica muito perto da foto, muito pelo contrário. Eu tenho aqui, deixa eu olhar aqui porque fica mais fácil de identificar, mas eu devo ter uns 2 centímetros praticamente, é que vai entrar ali a legenda ainda, mas lá em cima, na verdade é até um pouco menos, vai dar 1,5 centímetros.
né, da base do título até a foto. Então eu posso tirar um e-mail aqui, ó, tá em 250. Aí, aqui a gente vai botar a legenda e aqui nesse espaço a gente vai colocar, né, o cenário, que me parece ser o nome da coluna, e depois aqui a assinatura e o e-mail do repórter, né? Tá aí, vamos fazer a vinheta lá em cima? Provavelmente a gente precisaria de mais espaço, na verdade. Porque entre a linha fina e a vinheta também tem um espaço. Espaço ali de meio centímetro, mas a gente tem. E aí, então, vamos tentar fazer desse jeito aqui. Acho que vai ser possível. Então, a vinheta é uma linha da margem interna da esquerda até a margem interna da direita, e são duas também, né? Eu posso copiar e colar essa e depois aumentar, ou eu posso desenhar uma, já que eu vou ter que fazê-la num tamanho maior. Tá? Aqui fica mais fácil, porque eu já tenho a margem aqui interna para me referenciar. Então, soltei, ela está reta, agora sim, eu vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, porque ela já está selecionada. Já apareceu outra aqui e eu vou colocá-la aqui, ó. Não aparece nenhuma nem outra, porque eu tenho duas linhas aqui, né? Não só essa que eu fiz, ó, agora tirei e ela aparece, mas é porque a outra está em cima da guia. Se eu mandar visualizar aqui embaixo, ó, ela está lá. Tá? Então vamos trazer as guias de novo, visualização normal. E aí então a gente vai colocar o número 12, de novo, é tudo fonte da família romana, menos o lado direito aqui. O lado direito é tudo caixa alta, Clarim, domingo, 9 de fevereiro de 2020, e fonte da família lapidária. Aparentemente o único momento em que eles abrem mão da fonte da família romana. Então nós vamos colocar aqui, ó, o 12. É o número da página. Mudamos aqui para Cambria. Tá aí, ó. Aí reparem, ó, nós temos uma linha separando o número da página da editoria, que é a editoria que é sobre o país, né? Aqui a gente tem muito, né, Brasil e tal. Aqui o nome é outro. Em caixa alta, vamos colocar uma linha aqui, ó, que vai separar. Tá aí. Essa linha não fecha e o número é menor. Então vamos diminuir um pouquinho aqui o número, ó. Estamos em 32. Vamos colocar 25.
aqui. E a gente então diminui. Vamos dar um zoom para mexer melhor. Olha lá, fica bem do tamanho do número. Vamos ver aqui se está direitinho. Vamos puxando as linhas aqui da régua. Isso aqui ainda precisa diminuir um pouquinho. Pronto. E aí a gente vai escrever aqui do lado o nome da editoria. Mesmo tamanho do número, 25. O tamanho é sempre o padrão. Logo que você escreve, ele sempre vai dar 12. Mas aqui ele vai dar um pouquinho maior. Aí, ó. E aqui poderia ser até um pouco menor. Na verdade é do tamanho do texto, hein? Vamos tentar aqui o 16. E aí com o tamanho 16, aí de fato ele vai respeitar mais as proporções que estão lá no jornal. Posso até diminuir essa barrinha aqui, ó, já que a fonte diminuiu de tamanho. Tá aí, ó. E do lado de lá é que a gente vai usar finalmente a fonte da família lapidária. Então, do lado de lá nós temos o nome do jornal em negrito. Deixa eu confirmar aqui. O nome do jornal está em negrito e depois vem a data. Então, vamos nessa. A gente pode abrir a caixa de texto, né? Precisa entrar exatamente aqui entre essas duas linhas azuis, porque é o tamanho que está o texto. Então a gente vai, só que agora num tamanho muito menor, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, caixa alta, vamos usar a letra Arial mesmo, Arial Black, bold, aqui, ó. E vamos escrever então Clarim.
e depois a gente pode dar até um Enter e escrever a linha de baixo, sem negrito. Então, regular. Aí a data do jornal é domingo, 9 de fevereiro de 2020. Este texto ele está alinhado à direita. Então a gente escolhe aqui o alinhamento à direita, tá aí, ó. Traz ele aqui para dentro. E nós vamos diminuir o tamanho porque ele é bem menor do que isso. Vou colocar tamanho 8. Vamos ver ali onde ele está pegando. É bem menor até do que isso. Porque ele não está pegando nem a primeira coluna toda. Tamanho 6, ó. Isso. Já vamos salvando, né? Aliás, demorei até demais. Nunca se esqueçam, viu, gente? Esse tipo de coisa, o programa ele é meio inconstante, então é sempre bom a todo momento vocês irem salvando, tá? Tá aqui, ó. Então é claro, a diagramação do jornal ela tem uma vantagem. Ela usa muito menos recursos, muito menos cores. Você vê, cor mesmo é na foto, mas a foto é a foto, quer dizer, colocou aqui, a cor já está resolvida. Mas a gente mexia nas aulas anteriores, nas 3 aulas anteriores, muito mais com a paleta de cores do que agora. Até agora nós não mexemos. E a gente vai mexer para colocar a cor em uma palavra e mais nada, tá? Que é essa aqui, ó. É uma palavra que está escrito em Cambria, Cambria bold. Pode até aumentar aqui a letra. Vamos ver. Um pouquinho mais. Vamos trabalhar com 18 aqui, ó. Ela já está selecionada e vamos pintar de vermelho. Tá, tá aí, ó. Tem um desenho que a gente não vai conseguir achar esse desenho aqui, né? Esse sinalzinho. E aí embaixo vem também em Cambria, mas em preto e num tamanho menor, o nome do jornalista. Então, Nicolás Winhazik.
O nome dele está em negrito. O Cambria Bold. O e-mail está normal, né? Está em fonte regular. A gente vai colocar 11 porque é o tamanho que nós estamos usando no texto e é o mesmo tamanho. E isso aqui dá até para subir um pouco. Aí. Vou mexer na legenda. Então a legenda é a mesma coisa, tamanho 11. A legenda está em lapidária. A gente pode usar Calibri. Primeira letra em negrito. Vamos colocar aqui, vamos usar a Calibri. Libri regular. O retorno aqui, que é a primeira palavra, está em negrito. Vai ter que ser tamanho 10 mesmo, porque 11 ele está jogando para a segunda linha. Aí, ó. E nós temos aqui o olho. Tá? Claro, como vocês percebem no texto, algumas linhas estão em negrito. Depois a gente pode até simular, né, alguns desses negritos. E a gente vai colocar o olho aqui. Ó. Tem 3 linhas bem pequenas acima do primeiro olho, entre o primeiro e o segundo e abaixo do segundo. Os 2 olhos têm 4 linhas, eles estão aqui numa fonte, de repente, tamanho 18, possivelmente, fonte da família romana, em negrito, alinhado à esquerda, alocados ali na última coluna, e a gente já sabe disso porque nós deixamos o espaço reservado justamente para colocar esses 2 pedaços. E vamos reproduzir o texto, que ele também nos ajuda a entender exatamente a real dimensão que o olho ocupa na página. Tá? Então aqui nós vamos colocar uma linha aqui.
E a gente pode já mais ou menos definir. O espaço é bem grande, né? Não vai ocupar o espaço todo. Na verdade, praticamente metade do espaço vai ficar em branco. A linha tinha ficado, se eu não me engano, ela tá torta um pouco. Deixa eu dar um zoom aqui para ver, porque senão a gente vai ter que fazer de novo. Ah lá, ela está torta. Ó. É aquilo que eu disse que a gente precisaria evitar. É evitar de... Porque pode perder um pouco a mão mesmo. Aqui ela tá retinha. Agora sim. C, Ctrl V. Aí tem que tomar cuidado para achar, né? Porque senão, se a gente não acha, fica em cima de uma foto, fica em cima do texto. Então tem que ter muita atenção com isso. Aí, ó. E aí vamos fazer o olho. Nós já temos lá o tamanho. Então aqui nós vamos colocar negrito. Bom, Cambria primeiro. Vamos negritar. E aí a gente precisa achar aqui o tamanho. Não tem hífen. Professor, como é que eu faço? Bom, depende. Você pode ir aumentando de tamanho até nenhuma linha ter hífen. Não foi o caso, só que a gente tem uma possibilidade para fazer isso, que é aqui, ó. Parágrafo, a opção hifenizar, ó. O InDesign ele sempre vai estar com esta opção ativada, que é o quê? Terminou a linha, não completou a palavra, automaticamente ele vai dar a separação silábica. Perfeito. Isso para o corpo do texto é maravilhoso. Imagine se a gente tivesse que ficar procurando onde dá o hífen. Agora, não é o caso do olho. Então, vocês podem ver, dificilmente um olho vai ter ali uma separação silábica. Então, se a gente desativa aqui, ele vai organizar o bloco de texto de tal modo a não permitir que uma palavra comece numa linha e termine em outra. Então, eu vou tirar aqui, ó, e ele tira o hífen. Tá? O texto é alinhado à esquerda, já está alinhado à esquerda. Ele tem 4 linhas. É exatamente desse tamanho. Eu estou aqui, aqui ele vai ter que usar, né? Aqui nós estamos usando 10, quer dizer, o corpo do texto é 11, aqui eu estou com 12 e já não cabe mais. Ó. Tentar aumentar um pouquinho, mas ele já não vai mais. Ó. Então ele vai ter que ficar mesmo
no tamanho 12. Tá aí, ó. E vamos fazer o outro olho. Então, selecionei o texto todo. Vamos negritar, vamos colocar aqui Cambria. Cambria Bold. Tamanho é o tamanho 12 mesmo. Alinhado à esquerda. Pronto, já está até no tamanho correto. Aqui o olho tem um ponto final. Vou descer um pouquinho aqui. Aí. Aí, gente. Algo bem próximo do que a gente tem aqui, ó. E muito mais rápido. Por quê? Porque a gente não tem tantos recursos gráficos, né, ornamentos, como a gente costuma chamar, adornos. Então, lá na revista, a gente tinha que fazer retângulos de tamanhos diferentes, na horizontal, na vertical, linhas, trabalhar com caixas de cores. No jornal não tem isso. Quer dizer, o trabalho no jornal é um trabalho mais rápido, até porque precisa ser, né? Como o jornal tem uma periodicidade diária, você não pode fazer um projeto tão requintado que isso vai te tomar tempo. Não é viável, né? As revistas ainda permitem isso, principalmente as revistas mensais. Mas aqui não é o caso, tá? Aí, ó. Vamos dar um zoom negativo. Aqui nós vamos tirar as guias, visualizar. E aí, gente, fizeram, conseguiram, encontraram dificuldade onde? Aí. Então fizemos a vinheta, linha fina, título, foto, legenda. Olha só os elementos, hein? Vinheta, linha fina, título, legenda, olho e corpo do texto. Tá? Aí a gente pode ir negritando aqui. A gente viu lá que tem algumas partes que estão em negrito. Né? Tem aqui na primeira coluna, na segunda coluna tem duas linhas.
Tudo isso aqui vai mexendo no texto, né? O negrito dá uma desregulada mesmo. Sempre lembrando, gente, de deixar, sempre vou falar isso. Isso vai ser muito cobrado na atividade da semana que vem. As linhas de uma coluna alinhadas às linhas da coluna do lado, né, de tal modo que todas elas estejam na mesma linha, tá? Deixa eu selecionar todo o texto, porque ele deve estar naquele cinza, olha lá, e não preto. Que é a cor, digamos, oficial do InDesign. Ele não vem necessariamente com preto, ele vem com grafite. Tanto que quando eu mudo aqui, ó lá, a cor de cima vai para preto e a de baixo é a cor que estava, que é um cinza bem escuro. Isso aqui faz muita diferença, principalmente quando o documento vai ser impresso. Quer dizer, quando ele vai ficar aqui, a gente quase não repara. Mas na hora de imprimir, a tinta vai sair um pouco mais fraca. Tem que ter atenção com isso também, para não deixar passar. Ajeitando aqui todos os pretos. E tá aí, ó. É claro que a questão das medidas, gente, igual eu fui fazendo aqui, dividir a página em 4 para alocar corretamente a foto, eu também não vou fazer a cobrança milimétrica disso. Tá? Mas tem que estar proporcional. Quer dizer, se eu tivesse errado a proporção da imagem, eu teria errado o resto. Tá? Então, há coisas que não vai precisar, não vou ser milimétrico, detalhista nesse sentido, mas assim, se eu identifiquei que a foto está ocupando, né, metade da página, então isso tem que estar bem reproduzido aqui, tem que ser bem fiel, tá certo? Aí, ó. Tudo bem? Ana Júlia, Vitória, alguma dúvida?
conseguiram fazer, tentaram, tiveram dificuldade em que parte, estão tendo dificuldade exatamente com o quê? Vocês vão ter ainda mais uma semana para trabalhar, vão poder recuperar os 4 vídeos, as 4 aulas. Eu vou já subir este vídeo aqui ainda hoje, né, logo agora já de manhã, porque aí vocês durante a semana, durante o final de semana, que vai anteceder a nossa atividade, vocês também podem, né, praticar. Mas é claro, se tiverem alguma dúvida, a Vitória está falando que está tudo bem, Ana, tudo certo, alguma dúvida, alguma dificuldade com algum recurso em específico? Não, para conseguir fazer tudo dessa vez. Que bom, que Deu bom, para acompanhar. que bom. Isso é muito bom, Ana. E vocês vão perceber que à medida que forem praticando, que for pegando o jeito, os movimentos já ficam muito automáticos. Isso é com qualquer coisa, na informática é muito isso mesmo. E aí você já vai entendendo, quer dizer, já vai indo direto. É mais ou menos o idioma, né? Logo que você está aprendendo, você fica traduzindo do português para o idioma que você está aprendendo antes de falar, que é quando a gente não tem fluência. Quando a gente tem fluência, você não fica mais traduzindo, quer dizer, a pronúncia já é automática. Com o programa é a mesma coisa. Então, quando a gente começou a utilizar o Word lá atrás, onde que muda a fonte, onde que vai para regular o espaçamento entre linhas, e depois que você pega o jeito, é tudo automático. E com o InDesign não é diferente. O começo é muito difícil, é um programa com o qual a gente nunca trabalhou, a maioria de vocês, eu sempre pergunto, né? Quem já mexeu, né? Quem já trabalhou, quem já fez alguma coisa. Normalmente nunca ninguém trabalhou com esse programa, então é claro que o início é lento. A possibilidade que vocês têm é de não se limitando àquilo que a gente faz aqui, a durante a semana ir trabalhando, pegando outros modelos e se desafiando. Mas é isso, à medida que vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil, né, mais automático esse manuseio, tá certo? E aí vocês vão ter as 4 aulas então à disposição, como eu já venho mencionando, vocês podem ver também as aulas do semestre passado, elas estão lá no mesmo canal do YouTube. Foram 4 datas também que eu separei para trabalhar de forma síncrona outros modelos, então vocês podem aproveitar também essas outras aulas para tentar fazer outros modelos, repetir esses aqui que a gente já fez nesse semestre. E aí na semana que vem eu vou apresentar, vou subir, né, para vocês no AVA o modelo. E aí vocês vão ter, então, das 7h30, eu vou subir um pouquinho antes, ali por volta das 7h15, e aí vocês, de posse deste modelo, vocês vão ter, então, das 7h30 às 9h20, eu vou até colocar um pouquinho mais, né, para que vocês tenham das 7h30 às 9h20 para fazer o trabalho. Eu vou estar com a sala aberta, caso vocês tenham alguma dúvida pontual, né, claro, aquilo que já era para saber eu não vou esclarecer, mas eu vou estar na sala principalmente para tirar a dúvida de como vocês vão fechar o arquivo, porque esse arquivo vocês vão ter que fechar em PDF, convertê-lo de InDesign para PDF, para colocar lá no AVA. Aí eu vou abrir a tarefa, vocês vão ter ali, até as 9h40, que é a hora que começa a outra aula, para fazer esse upload, e aí nós vamos ter então a segunda das 3 notas de vocês. Eu vou divulgar as notas, as 3 da primeira etapa da disciplina, que vão constituir uma nota, esta vai ser uma segunda, e a terceira nota vai ser a nota relacionada à diagramação da 14ª edição do VOT, que aí vocês vão poder fazer em conjunto, em dupla, né, se quiserem. Puderam fazer em dupla as atividades, as 3 primeiras, esta da segunda que vem não vai ser em dupla, essa vai ser individualmente, mas eu vou estar numa sala como esta à disposição para tirar as dúvidas, principalmente para este fechamento de arquivo, né, que a gente não viu isso, mas isso a gente pode ver no momento em que vocês terminarem. Eu posso também explicar no início da aula como é que faz, depois que vocês fecharem,
Mas aí então vocês vão ter ali algo em torno de 2 horas para reproduzir um modelo, que é claro que eu vou dar um modelo que seja possível de desenvolver neste período. Não vou colocar lá a capa de um jornal standard, que é cheio de detalhes, é muito grande, não vou fazer isso. Mas eu vou disponibilizar para vocês um conteúdo que seja factível no intervalo ali de 1 hora e 40 minutos, 2 horas, tá? Considerando desde o início da atividade até a sua submissão. Tudo bem, Ana, Vitória, sem dúvidas por enquanto? Sem dúvidas, prof, tudo tranquilo. Ótimo. E aí, o que vocês forem fazendo durante a semana e tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, mandem no grupo, mandem no privado, mandem e-mail. E segunda que vem, então, a gente se vê de novo para vocês fazerem essa atividade aí de número 2. Tudo bem? Boa semana, Ana. Boa semana, Vitória. Fiquem bem e até segunda que vem. Tchau, Obrigada, Vitória. professor. Até segunda que vem. Tchau, Ana.